Olá, boa noite. Boa noite. A Secretaria de Saúde do Estado confirma o terceiro caso de varíola do macaco. As escolas são o principal foco de surtos de Covid na capital. Porto Alegre opera com 110 linhas de ônibus a menos e medida impacta o retorno presencial dos universitários da URGS. A cidade lidera o Índice Nacional de Diagnósticos de Depressão. Obras no Instituto de Educação têm previsão de conclusão para abril do ano que vem. Os casos de furto de cabos de energia preocupam a população. Bancos de sangue de Porto Alegre apresentam estoques em situação de alerta. Está começando o Jornal da Capital. Porto Alegre confirmou o terceiro caso da varíola dos macacos. Segundo especialistas, pessoas já vacinadas contra a varíola humana décadas atrás ainda apresentam proteção contra a doença. As dúvidas sobre a varíola dos macacos são muitas. Mesmo fazendo parte da nova realidade mundial, ainda faltam informações sobre a doença e algumas pessoas parecem não saber muito a respeito. Não sei muita coisa, na verdade. Sei que é uma doença nova parecida com a varíola, né? É um vírus que não mata muito, mas mata também, certo? Então o pessoal tem que se cuidar. Não sei se existe a vacina contra essa doença, né? E se a gente pode reconhecer mais sobre os médicos dando depoimento para a gente poder se cuidar mais sobre essa nova doença. Parecida com a varíola comum, a varíola dos macacos é uma doença infecciosa causada pelo vírus monkeypox. Ela é considerada uma zoonose silvestre, já que pode ser passada de um animal para um ser humano, mas a transmissão que mais se tem visto é de pessoa para pessoa. A pessoa apresenta uma febre, uma dor de cabeça, dor de garganta e tosse, apresenta um inchaço nos gânglios linfáticos, né, no pescoço, na axila e nas virilhas. Ainda a pessoa pode também ter dor nas costas, dor muscular, fadiga. E o que chama a atenção são as lesões na pele, as lesões cutâneas, né? As bolhas geralmente surgem nas regiões íntimas e nas mãos. Tendem a formar feridas e criam cascas durante a cicatrização. Até mesmo nesse período, a varíola dos macacos é contagiosa. As transmissões diretas de pessoa para pessoa só acontecem na África e na Europa. No Brasil, não se tem indício desse tipo de transmissão. O continente europeu registra 85% dos mais de 21 mil casos. Espanha e Alemanha são os países mais afetados. Já são 8 mortes causadas pela doença no mundo, uma delas aqui no Brasil, que registra pouco mais de 1.300 infectados que importaram o vírus. São Paulo é o estado responsável pela maior parte desse número. Aqui no Rio Grande do Sul, são 6 casos, 3 deles aqui em Porto Alegre. A primeira notificação ocorreu em 12 de junho, quando um viajante português que visitou a cidade apresentou sintomas da doença. Agora, 2 moradores de Porto Alegre também testaram positivo. Estão com varíola dos macacos. Percebendo o aumento constante no número de casos no mundo, a Prefeitura de Porto Alegre já começa a organizar uma rede assistencial para cuidar dos futuros registros da varíola. Nós já organizamos o fluxo assistencial, o fluxo de coleta laboratorial, o atendimento de casos, né, de maior gravidade, pacientes de grupo de risco. Então, todo esse fluxo assistencial ao paciente já está sendo feito. O monitoramento e o isolamento para os casos também estão sendo feitos pela Prefeitura, que alerta sobre a prevenção da doença. Lavar as mãos e usar máscaras estão entre os principais meios para evitar a varíola. Crianças com menos de 8 anos, grávidas, puérperas, lactantes, idosos, diabéticos e imunodeprimidos devem redobrar os cuidados por fazerem parte do grupo de risco. Em caso de sintomas da doença, é importante buscar ajuda médica o mais rápido possível. Pode procurar qualquer serviço de saúde, tanto as unidades de atenção primária, serviços particulares, que também fazem a notificação para vigilância, pronto atendimentos ou emergências, né? Então, todos os serviços estão habilitados a atender e, mediante a avaliação do profissional, se houver a suspeita, se confirmar a suspeita, eles farão um contato conosco para a gente dar início, então, a todo o processo de investigação. O tratamento para a varíola dos macacos exige isolamento obrigatório para conter a disseminação do vírus.
O tempo médio de incubação da doença é de 6 a 13 dias. E somente após as lesões cicatrizarem e os profissionais de saúde liberarem é que a pessoa pode retornar à sua rotina normal. Começa o período de propaganda eleitoral, que vai até 1º de outubro. Os candidatos que disputam as eleições de 2022 já podem realizar campanhas eleitorais, como distribuição de material gráfico, comício, caminhadas e veiculação na mídia impressa e internet. Já o horário eleitoral no rádio e na televisão inicia no dia 26 de agosto e vai até o dia 30 de setembro para os cargos que concorrem no primeiro turno. Na capital, já é possível ver o movimento das campanhas nas principais avenidas e espaços de grande circulação da população. 11 pessoas foram presas hoje numa operação contra o tráfico de droga nos bairros Praia de Belas e Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre. Os criminosos vendiam em pontos próximos aos órgãos públicos. Após 2 meses de investigação, a Polícia Civil apurou que o grupo comercializava as drogas ao lado do Fórum Central, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Os servidores estariam se sentindo coagidos com a presença dos traficantes, e os moradores da região denunciaram o aumento de furtos e roubos. Foram cumpridas 5 ordens judiciais de busca e apreensão e 6 ordens de prisão preventiva. 2 mulheres e 9 homens com idades de 25 a 45 anos foram presos. Todos possuem antecedentes criminais. Foram apreendidos mais de 200 pedras de crack, celulares, um veículo, uma máquina para embalar a droga e cerca de R$40 mil sem procedência. A Polícia Civil seguirá monitorando a região. Os furtos de cabo de energia têm aumentado e causado transtornos para a população de Porto Alegre. A reportagem é de Laís Jergensen. Quem frequenta os parques de Porto Alegre durante o dia, com diversas áreas verdes e espaços para recreação, não imagina que à noite o cenário é bem diferente. Ao entardecer, as luzes se apagam e a insegurança toma conta, como é o caso aqui do Marinha do Brasil, onde acontecem recorrentes furtos de cabos de energia. A situação se repete em diversas vias, praças e prédios de Porto Alegre devido ao furto de cabos de energia. Além do prejuízo causado às empresas e ao poder público, os crimes interrompem o abastecimento de energia e colocam a população em risco. Aqui é tudo escuro, então é bem perigoso, principalmente para as mulheres, né? E saúde coletiva é um curso bem com bastante meninas, mulheres, então é bem difícil assim para nós. Eu fico com medo, né? Tenho a sensação de que qualquer hora pode acontecer qualquer coisa comigo e ninguém vai ver. E esse é um sentimento, assim, de várias colegas que tem que caminhar por aqui, né? Sempre andar com mais alguém junto. É a única coisa viável, assim, porque não tem muito o que fazer, né? Sim, aqui principalmente na Ramiro, na verdade eu fui assaltado ali na frente, que aqui é bem mal iluminado, por exemplo. E também, é que eu moro lá mais pro Bonfim, aí lá, assim, a iluminação é um pouco melhor que aqui. Aqui a iluminação tá, no Santana principalmente, tá bem ruim. Frequentar de noite eu estou evitando já. Bem, assim, evitar sair de noite, basicamente. Não tô... Sempre quando eu saio de noite, nem levo o celular, por exemplo, porque é bem complicado, questão de segurança. Aproximadamente 50 toneladas de cabos foram furtadas de janeiro a julho deste ano na área de cobertura da CE Equatorial. A prática em Porto Alegre se caracteriza pelo furto pequeno, de cerca de 30 a 40 metros de cobre, que é extraído e vendido a ferro-velhos. O comércio ilegal do cobre é atrativo pelo alto valor de mercado. Atualmente, se aproxima de R$40 por quilo. Que embora à primeira vista possa parecer uma criminalidade de menor potencial ofensivo, em comparação com os crimes em relação contra a vida, ela gera um prejuízo muito grande para a municipalidade, para o Estado e para a União. Ações integradas da Prefeitura com as forças estaduais de segurança para desarticular cadeias de receptação tem sido uma das estratégias do poder público para o combate aos furtos de cabos. Parte do projeto de modernização da iluminação pública de Porto Alegre é o investimento em dispositivos de segurança para dificultar o acesso aos cabos de iluminação. Mas nada disso soluciona o problema em locais como o Parque Marinha do Brasil. O Parque Marinha do Brasil é um dos pontos que a gente sofreu muito índice de vandalismo e de furto e tivemos que traçar alternativas para melhorar. O que a gente encontrou hoje que está acontecendo? É um trabalho que já dura há mais de 3 meses. Vai ser toda a rede deles subterrânea e concretada. Vão ser 2.600 metros de rede
concretada. A gente também está concretando o entorno dos postes, assim como colocando travas de segurança nas 2 luminárias de LED que estão sendo colocadas. Também, na medida do possível, trocando o cobre por alumínio, que diminui o valor comercial de revenda. A Guarda Municipal declara estar tentando impedir os criminosos, principalmente nas 667 praças e nos 9 grandes parques da cidade. Além da prevenção, que são as operações integradas, os possíveis receptadores, nós aumentamos as patrulhas ostensivas preventivas dentro dos parques da nossa cidade, para que o autor, os possíveis autores dessa prática, eles percebam o aumento da presença da ostensiva do poder público nesse local e coibir, para que ele não efetue esse tipo de prática, e caso ele efetue, nós tenhamos as guarnições mais próximas para poder flagrarmos esse tipo de situação. A prefeitura sabe que não consegue impedir completamente o furto dos cabos, mas tenta tornar cada vez mais difícil a ação dos criminosos. Nesse trabalho é dificultar a ação momentânea do criminoso, é que ele não consiga fazer aquele ato em poucos minutos. Se for levar o cabeamento, derrubar o poste, iluminar, ele vai precisar de muito esforço. E é o tempo que tem para a Guarda Municipal, para a Brigada chegar e fazer a abordagem. E o prejuízo financeiro não é só do poder público e das empresas de energia. O valor do serviço de reposição e reconstrução de redes é repassado aos consumidores, aumentando a conta de luz. E a situação só piora. A prática teve um aumento de 44% em Porto Alegre entre janeiro e julho deste ano. O Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul acredita que a falta de um planejamento uniforme, integrando todas as regiões da cidade, é uma das raízes do problema. Erros de gestão, Eu acho que acho que Porto Alegre sofre uma descontinuidade dos seus, das suas políticas públicas nessa área, Que a cada 4 anos, ou 8, ou 12, vem alguém, muda tudo e torna o processo descontínuo, digamos. Para mim, o atraso maior se vem daí, se vem da nossa incapacidade administrativa de planejar a cidade, como um todo, de uma forma inclusiva, acessível e democrática a todos e todas. A seguir, escolas concentram surtos de Covid na capital. Empecilhos na doação contribuem para a baixa dos bancos de sangue. O Jornal da Capital volta já. A Covid-19 segue sendo uma preocupação da população porto-alegrense. Boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que nos últimos 4 meses, as escolas são o principal foco de surtos na cidade. De 6 de março até 28 de julho do ano de 2022, foram registrados 351 surtos de Covid-19 em Porto Alegre. Nos dados semanalmente expostos pela Secretaria Municipal de Saúde, a maioria dos surtos de infecção do vírus aconteceram em instituições de ensino. A definição de surto é a ocorrência de 2 ou mais pessoas de um estabelecimento diagnosticados com Covid-19 por exame de PCR ou antígeno, em um período inferior a 14 dias. Nas escolas, o surto é notificado quando 3 ou mais pessoas de uma mesma sala de aula estão contaminadas. O aumento dos casos de Covid nas escolas da capital coincide com o período de mudanças nas medidas de prevenção. Em 28 de março, a Prefeitura decretou ajustes nos protocolos de enfrentamento ao vírus nas atividades de ensino. O documento retira a obrigatoriedade do distanciamento interpessoal na sala de aula e registra a recomendação de pelo menos 1 metro de distância. Ele também desobriga o estabelecimento de horários alternados para a utilização de refeitórios e praças de alimentação. Já o uso de máscaras havia sido desobrigado em 11 de março. Então, todas essas questões, flexibilização de máscaras, acesso à vacina, dificuldade nos fluxos de protocolo, de quando a pessoa fica doente, tem sintomas, o que fazer, tudo isso foi dificultado ou flexibilizado a ponto de se tornar meio que algo recorrente na escola, o Covid. A infecção por Covid-19 acontece em professores e alunos, que devem se afastar das instituições de ensino.
Em caso de confirmação do surto, toda a sala de aula é dispensada, o que resulta em turmas inteiras de alunos com suas atividades interrompidas, como no caso da escola Nossa Senhora do Carmo, que com o registro de 12 professores contaminados, interrompeu suas atividades. E nesse momento a gente sentiu necessidade de que não poderia mais continuar as aulas normalmente na escola, naquele quadro que a gente estava, né? Que a gente precisava afastar todo mundo para ver se interrompia essa transmissão. Os boletins epidemiológicos mostram que não houve nenhum registro de mortes nos surtos de Covid nas escolas, mas o medo da população está nas sequelas que os contaminados podem possuir após a infecção. Meu medo dele é porque ele veio com sérios problemas pulmonares. Né? Então, problema pulmonar ele tem. E o Covid, né, ele ataca mais aonde? Ele ataca tudo, mas principalmente o problema é o pulmão, né? Então, se comprometer um pulmão, e aí? Esse é o meu medo, sabe? Tenho medo, sim. Sabe? Acho que nem tenho medo da doença, mas sim respeito pela doença. Então, para respeitar a doença, a gente vai para esse protocolo. A Secretaria Municipal da Educação manifestou-se em maio, afirmando que a Prefeitura de Porto Alegre monitora diariamente o cenário epidemiológico da Covid-19 e não há mudanças no enfrentamento da doença no momento. Além de ressaltarem que a Secretaria segue a orientação da Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, as orientações para as escolas enfrentarem os surtos de Covid-19 seguem sendo as determinadas em março, sem haver novas atualizações. A vacinação contra a Covid-19 ainda está acontecendo. Já são 92% da população com o esquema vacinal completo, mas ainda falta aumentar o percentual dos vacinados com a dose de reforço. Quem já se vacinou há 4 meses pode comparecer aos postos de saúde para receber a primeira dose de reforço. A segunda é somente para pessoas com mais de 33 anos, com comorbidades ou profissionais da saúde. Além disso, é muito importante vacinar nossas crianças. A partir dos 5 anos, já podem tomar a primeira dose. A vacinação poderá ser feita em 19 unidades de saúde, sendo 9 com atendimento até às 21 horas. A vacinação de crianças de 3 a 4 anos com a primeira dose contra a Covid-19 está suspensa temporariamente, por falta de novas doses de Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado. Além das 33 unidades de saúde, é possível se vacinar nos shoppings João Pessoa e Lindóia, das 9 às 16 horas, para a população acima de 12 anos. A importância de doar sangue é divulgada todos os anos. E mesmo assim, os bancos de sangue continuam com estoques em situação de alerta. A repórter Marina Carvalho conta o porquê partes das doações não acontecem. Todos os anos, ouvimos que os bancos de sangue do estado sofrem com a falta de bolsas nos estoques. O percentual de doadores de sangue na população ainda é muito baixo, com 2 doadores a cada 100 gaúchos, conforme dados do Ministério da Saúde. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um dos principais pontos de coleta na capital, recebe em média 50 doadores por dia. O ideal para manter os estoques estáveis é de pelo menos 75 doações. De uma bolsa de sangue, a gente pode extrair 4 hemocomponentes, né? Então, a gente pode estar salvando, numa doação, 4 vidas. O hospital conta com 836 leitos. Mais da metade são destinados para internações cirúrgicas e clínicas. Em 2021, foram realizadas mais de 35 mil cirurgias e 259 transplantes. São procedimentos que demandam bolsas de sangue e exigem dos bancos doações diárias. E no momento em que a gente não tem esse retorno, a gente tem que acionar planos de emergência, que são os planos onde a gente entra em contato através das mídias, através da TV, mostrando a importância do ato de doar sangue e a importância de manter os estoques para atendimento de toda a população. As campanhas de conscientização sobre a doação de sangue trazem centenas de doadores todos os anos, para lugares como o Banco de Sangue, aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. São pessoas que entendem a importância de contribuir com a saúde pública, mas que muitas vezes enfrentam dificuldades para fazer a doação.
é o caso da Vanessa, que veio de São Francisco de Paula para doar sangue. Agora eu estou de férias, então facilitou. Mas antes, quando tinha também o ônibus do estado que iria até o interior, então facilitava, né? Tanto para as cidades quanto para os doadores. Acredito que essa questão do deslocamento ela ainda é uma dificuldade para quem gostaria de doar mais frequente. Para quem está trabalhando, encaixar a doação na rotina é mais uma das dificuldades. O dia de semana é um pouco complicado assim, para quem trabalha. Os horários não batem, não fecham, tu não consegue doar sangue se tu é CLT normalmente, se tua empresa é com trabalho presencial, etc., talvez não tão flexível e tal. O banco de sangue do Hospital de Clínicas funciona durante a semana, das 8 às 17 horas. O horário conflita com a jornada de trabalho de muitas pessoas, o que diminui as doações. A outra opção é aos finais de semana. O banco, no entanto, funciona apenas por 4 horas aos sábados de manhã e com limite de 80 doadores. Henrique já tentou doar 2 vezes, mas não conseguiu. Questões relacionadas à sexualidade, né? Por me relacionar com ambos os sexos. E acabaram me excluindo da triagem da doação por questões de sexualidade mesmo. Um dos impeditivos para realizar a doação é ter comportamento de risco para a AIDS. Mas o hospital não especifica no site o que são considerados estes comportamentos. Então, eu fui doar sangue, foi mês passado, e ela me perguntou se eu tinha um parceiro fixo, eu disse que não, e ela disse que por isso eu não iria poder doar sangue, e eu teria que doar sangue só daqui 6 meses, caso eu ficasse sem manter nenhum contato sexual com ninguém, ou com o parceiro fixo. Indivíduos contaminados com agentes infecciosos, como o vírus da HIV, podem ficar até 6 meses sem detectar infecção em exames. Esse período se chama janela imunológica. A única informação disponível no site do hospital é que, durante esse tempo, não podem ser feitas doações de sangue, mas não especificam que tipos de comportamentos apresentam o risco da infecção, o que dificulta ainda mais o processo de doação. Eu me senti incapaz, assim, eu me senti uma pessoa, poxa, eu me organizei a semana inteira para chegar aqui e doar, e daí, quando cheguei lá, logo no meu tempo livre que eu tinha, eu acabei não podendo e foi bem frustrante, na verdade. Para quem for doar, já fique atento aos pré-requisitos. Inicialmente, né, ser saudável, ter entre 16 e 69 anos. Se for entre 16 e 18 anos, precisa de autorização para menor. E a primeira doação tem que ser até os 60 anos, se a pessoa nunca doou. Não ter tido nenhum tipo de doença infecto-contagiosa, tipo hepatite, após os 10 anos. Doenças como o Covid, né? Então, 10 dias após o último sintoma já é possível doar. O Banco de Sangue do Hospital de Clínicas fica na Rua São Manuel, número 543. Para fazer sua doação, é necessário agendar um horário através do site do hospital. Verifique os pré-requisitos para ser um doador e quais são as instruções antes de doar. Não pode estar em jejum, ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e pesar menos de 50 quilos. No site do hospital é possível acompanhar os níveis de estoque de cada tipo de sangue. Nessa semana, o tipo O negativo, considerado doador universal, estava em estado crítico. Outras informações você encontra no QR Code que está na tela. URGS intensifica a fiscalização nos restaurantes universitários. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul anunciou a substituição da empresa responsável pelo fornecimento das refeições de 2 dos seus restaurantes universitários, os RUs dos campos Centro e Saúde. A medida acontece após a denúncia de alunos, que disseram ter encontrado insetos na comida. Nesta segunda-feira, 1º de agosto, os 2 locais estarão fechados. Durante o período de troca, foi solicitado que a empresa responsável pelos demais restaurantes assuma o fornecimento. A seguir, redução de linhas do transporte coletivo afeta a rotina dos estudantes e presidente do Grêmio realiza pronunciamento após brigas na torcida. O Jornal da Capital volta já. Porto Alegre lidera o Índice Nacional de Diagnósticos de Depressão. O levantamento realizado pelo Ministério da Saúde aponta que quase 12% dos brasileiros dizem ter recebido o diagnóstico da doença, número 2 vezes maior do que a média mundial. Na capital gaúcha, 17,5% da população adulta relatou já ter recebido o diagnóstico da depressão.
A incidência da doença está relacionada a vários fatores, mas alguns aspectos podem ser determinantes para que uma pessoa desenvolva um quadro da doença. A gente sabe, né, por estudos, que existem fatores protetivos e fatores de risco para depressão, né, e outras doenças mentais. Mas baixa renda, baixa escolaridade são fatores de risco. Então, quando a gente está falando, né, que as pessoas têm menos acesso, né, a coisas básicas, a questões básicas, a gente vai estar trazendo, né, fortemente essa ideia de que isso é um indicador importante para que as pessoas possam se deprimir. O sistema público de saúde tem sofrido com a redução de investimentos nesta modalidade de assistência, o que afeta diretamente na qualidade do atendimento e no acesso da população. Nós vivemos uma defasagem com relação às possibilidades de consulta, de atendimento para pessoas na questão da saúde mental. A gente teve, né, serviços sendo fechados durante um bom tempo. Então, eu acho que é uma conta que não fecha, ela não está fechando ainda, né? Então, acho que isso tem que ser uma preocupação, é um problema de saúde pública importantíssimo, né? Algumas unidades de saúde chegam a enfrentar falta de leitos e escassez na equipe de funcionários para atender a demanda, e nem sempre os pacientes que aguardam na fila conseguem o atendimento. Gostaria muito de ser acolhida e atendida pelo CAPS, né, que é o Centro de Atenção. Só que eu nunca consegui, assim, eu já tentei pela minha unidade de referência, eu nunca tive um retorno. E como eu tenho a possibilidade de ter esse atendimento particular, então eu acabei não dando andamento, assim, né, tentando mais. Fatores específicos da região também interferem na qualidade de vida da população. Na região sul, Porto Alegre é a capital com o custo de vida mais caro. Desânimo, indisposição, estresse, falta de perspectiva ou sono desregulado são alguns dos sintomas mais comuns da doença. Mas identificar esses sintomas é um dos passos mais importantes para se entender que está em uma crise. Em alguns casos, o transtorno piora durante os meses mais frios do ano. Na quarta-feira, eu fui diagnosticada com depressão sazonal. Então, eu tenho depressão o ano inteiro, mas no inverno, em específico, ela piora muito. Com certeza, tu já teve contato com estudos que indicam que alguns países da Europa têm mais incidência também. Então, pode ser o clima. A crise sanitária causada pelo coronavírus e as adaptações necessárias para enfrentar o momento também impactaram na saúde mental da população ao longo dos últimos 2 anos. Os efeitos do medo, as incertezas, perdas emocionais e de renda também influenciaram no aumento da procura por redes alternativas de apoio à saúde mental. Também tem que falar, não tem como, né, da pandemia. Eu acho que a pandemia nos atravessou, assim, de um jeito que é mais um fator que hoje a gente está considerando aí, né, que vem a somar no momento em que a gente está, então, na frente daquela pessoa ali, tentando identificar, bom, né, hoje em dia eu tenho que falar sobre isso. Como é que foram para ti os 2 últimos anos? O que aconteceu na tua vida, né? Porque é mais um elemento. Quem precisar de suporte urgente de maneira sigilosa pode entrar em contato com o Centro de Valorização à Vida, através do telefone ou chat. Os voluntários estão disponíveis para auxiliar neste momento de necessidade de apoio emocional. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde alega que o fluxo de atendimento passa pelas unidades de saúde, que farão uma avaliação e, se necessário, solicitarão uma consulta especializada no sistema de gerenciamento de consultas. A Coordenação de Atenção à Saúde Mental aponta também que, atualmente, existe uma lista de espera principalmente para consultas de psicoterapia. Com previsão de finalização das obras do Instituto de Educação Flores da Cunha para abril do ano que vem, agora a comunidade escolar enfrenta uma nova incerteza: a inclusão de um museu e de 2 centros educacionais no mesmo espaço do Instituto. Atualmente, os mais de 1.000 alunos da escola estão distribuídos em 4 espaços da capital gaúcha e não vem a hora de poder voltar para o seu lugar de origem, localizado na Avenida Oswaldo Aranha. A gente tem um sentimento muito grande de pertencência àquele lugar, né? Ao prédio da Oswaldo Aranha, ao IESão, que a gente chama com tanto carinho. A escola foi fechada em 2016 por conta de rachaduras e goteiras no telhado. Em 2019, as obras foram paralisadas por falta de pagamento à construtora. E no início desse ano, as obras foram retomadas. Ao passar em frente da escola, já é possível ver o movimento dos funcionários que trabalham nela.
As dificuldades durante estes 6 anos longe do Instituto são muitas. Perda de alunos, diminuição no quadro de professores e falta de recurso nos espaços que foram remanejados. Na sede da Oswaldo Aranha, nós temos espaço para aula, para educação física, laboratório. Nós temos laboratório de física, química, matemática, biologia. As próprias alunas, né, do magistério têm salas de didática. Né? E nós não temos nada. Comparada com a antiga localização, a atual acessibilidade dos alunos aos novos espaços fica mais difícil. Na Oswaldo, ônibus de todas as zonas da cidade passam por ali, como também de Alvorada e Viamão. Já para os professores, há também a questão de deslocamento entre as unidades. A distância da sede da Cabral para a da Felipe de Oliveira, por exemplo, é de 20 minutos de caminhada. No meio de tudo isso, mais uma questão preocupa a comunidade escolar. Em 2021, o governo do estado anunciou que o espaço da Escola Instituto de Educação receberia um novo projeto, no qual abrigaria, além dos seus estudantes, o Centro de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, o Centro Gaúcho de Educação Mediado por Tecnologias e o Museu Escola do Amanhã. Nós não podemos misturar naturezas diferentes num mesmo espaço. Escola, museu ou centro. Não se cogita em misturar isso daí. A Cida mesmo disse, há outros espaços que podem ociosos, independente de serem museus ou não, que pode abarcar esse projeto do governo. Até o momento, a Comissão de Acompanhamento do Restauro não tem recebido informações sobre o projeto. Segundo os representantes, a secretária de Educação, Raquel Teixeira, informou que no momento que o projeto ficar pronto, vai chamar a direção para conhecer o projeto. Mas a falta de informações de como vai ser na prática a divisão desses espaços é o que tem afligido a comunidade. Como é que tu vai fazer a gestão de uma escola pública junto com um ambiente que vai ser pago, uma coisa né, privada? É essa a preocupação nossa, né? E a questão até da formação, dos professores de formação é essa, ela vai ser uma coisa oferecida publicamente ou vai ser uma coisa cobrada? Então, tudo isso, nada está claro. Procuramos a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação do Estado, que não quis se manifestar. No meio de tantas dúvidas, quem sofre as consequências são os alunos. Muitos não estudaram no prédio histórico, mas lutam pela volta do espaço qualificado que merecem. A gente sente muito essa perda, né? Então, eu acredito que a principal expectativa é da gente conseguir ter de novo esse sentimento de união. Expansão do bike POA dobrará o sistema atual e terá 1.000 bicicletas até 2023. A Prefeitura de Porto Alegre e a Tembici assinaram hoje o contrato para expansão do bike POA, que dobrará a frota atual. Serão 1.000 bicicletas compartilhadas e 100 estações, das quais 91 estão liberadas para implantação e outras 9 passam por uma última análise dos locais. A assinatura foi por 1 ano, com possibilidade de renovação por mais 5. O sistema chegará a locais como Ipanema, Tristeza, Bento Gonçalves, Parque Germânia e 4º Distrito até o 2º semestre de 2023. Estudantes da URGS que retornam às aulas presenciais enfrentam dificuldades com o transporte público para chegar na faculdade. Porto Alegre opera com 110 linhas de ônibus, a menos do que antes da pandemia, e a redução da frota tem afetado a rotina dos universitários. Não é apenas impressão daqueles que utilizam o transporte público para se locomover na capital. A frota opera atualmente com um número 36% abaixo do que operava anteriormente as atividades remotas e o isolamento social, segundo dados divulgados pela IPTC no início de 2022. O impacto dessa medida é percebido diretamente pelos alunos da URGS que retornam ao sistema de ensino presencial e utilizam o transporte público. 24 através de ônibus, né? Dependo do ônibus para ir, mas a locomoção está bem complicada, porque os horários são reduzidos, os ônibus ficam lotados. A nova rotina presencial resultou no retorno da utilização do ônibus pelos alunos que se locomovem dessa maneira. Com um menor número de circulação do transporte público e um aumento no volume de passageiros pelo retorno presencial da URGS, os alunos enfrentam desafios para chegar até a universidade. Na região metropolitana, então eu venho com 2 ônibus. Eu pego um Sogil, lá em Gravataí, desço no Triângulo e pego um T1. O Sogil, até pelo horário, assim, é mais tranquilo de pegar. Mas o T1, mesmo ele partindo de 10 minutos, ele é bem complicado, ele é bem lotado, assim, é bem ruim a situação de vir com o T1 e eu acordo em torno de
15 para 6, daí chego na Fabico geralmente até atrasado. Assim. Não há registros da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana que indiquem uma alteração na circulação de ônibus para o mesmo número de linhas que em 2019. Nos últimos relatórios publicados, a Secretaria Municipal de Mobilidade destacou que o número de passageiros segue muito inferior, 32% a menos do que em 2019. De acordo com a estratégia adotada pelo Sistema Municipal de Transporte Público e de Circulação, o cenário anterior à pandemia já era considerado crítico para manter o mesmo número de linhas de ônibus atuando na capital. É mais difícil do que como era antes, porque eu moro teoricamente perto da Fabico, mas aí eu tenho que caminhar bastante até a minha parada, e lá eu tenho 3 opções de ônibus: o T1, o 353 e o 343. O 343 tá sempre lotado, então, tipo assim, eu sempre vou pegar em pé, mesmo sendo, 5 minutos da parada até a Fabico. Os universitários identificam diariamente o impacto da circulação dos ônibus em menos linhas, bem como percebem o início do deslocamento de transportes públicos sem a presença dos cobradores em Porto Alegre. Por conta da redução dos horários, os ônibus ficam mais lotados, é mais gente para o ônibus do mesmo horário, é abarrotado de gente. Agora, sem cobrador em algumas linhas, o motorista é obrigado a ter que dar troco para as passagens, então tranca a fila, a gente fica um tempão para conseguir subir no ônibus. Tem ônibus que estraga, a gente tem que descer e ficar esperando o outro, e aí junta mais gente. O ônibus vem lotado, a minha linha de ônibus principalmente, ela não tem uns horários tão amplos. Às vezes ela atrasa, às vezes é em uma hora. E de noite piora, porque só tem até 6. Então eu tenho que pegar um ônibus daqui que vai até o centro. Do centro eu pego algum ônibus que vá até outra parada para eu pegar realmente meu ônibus para chegar em casa. Procurada pela equipe de reportagem sobre a redução do número de linhas de transporte público, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana não respondeu. O acampamento Farroupilha será aberto ao público amanhã. Comemorando 40 anos de história em 2022, o evento retorna ao Parque Harmonia após 2 anos de pandemia. As atrações começam no dia 7 de setembro e vão até o dia 20, quando é comemorado o feriado da Revolução Farroupilha. A cerimônia de abertura oficial será no dia 7 de setembro, com a chegada da Chama Crioula. Esporte. Na tarde de hoje, o presidente do Grêmio, Romildo Bozan Júnior, se manifestou sobre as brigas na torcida durante a partida diante do Cruzeiro, no último domingo. O presidente afirmou o compromisso do clube em ajudar na identificação dos envolvidos e criticou a atuação da Polícia Militar no episódio. Eu achei a atuação da brigada pífia ontem. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Vamos combinar. Não tem por que não fazer um questionamento para quem está ali, exatamente para proteger. Se tivesse ficado desde da primeira vez que entrou naquele setor ali, talvez tivesse evitado muita coisa. O setor norte da arena, onde ocorreu a briga, foi interditado por tempo indeterminado pelo juizado do torcedor. Outras informações você confere no JN, que começa às 8h30. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite e uma ótima quarta-feira.